Sejam muito bem-vindos ao Intensivão do Departamento Contábil. Meu nome é Wesley Rocha e esse é o primeiro vídeo da série criada para te mostrar o lado prático da contabilidade, como você nunca viu na sua faculdade ou até mesmo aí no seu trabalho. Serão 3 aulas onde você verá as principais práticas contábeis do mercado e que todo contador deve dominar caso queira crescer rápido na carreira, trabalhando em uma empresa ou seja aí prestando serviços para os seus clientes de contabilidade, ok? Ao longo dessa semana eu preparei um conteúdo especial que irá colocar à prova todos os seus conhecimentos de contabilidade. Para quem não me conhece, eu trabalho com contabilidade já há mais de 12 anos e pretendo ficar assim por um bastante tempo ainda. Os 7 primeiros anos da minha carreira foram como contador de carteira assinada, trabalhando ali no escritório, no dia a dia, fazendo contabilizações na prática, cuidando de uma carteira de diversos clientes de diversos setores, tá? E eu fui lá trilhando esse caminho, desde auxiliar contábil até gerente de um escritório de pequeno porte aqui em São Paulo. Nesses últimos 5 anos eu me tornei sócio de alguns negócios nacionais e até mesmo internacionais, eu vou falar um pouco mais à frente aqui para vocês, que são ligados à contabilidade. E também me tornei professor aqui da Sevilha Educação, que é uma empresa de cursos e treinamentos para a área contábil, que eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar. Onde a gente já teve até o privilégio de ensinar aqui também mais de 1000 alunos em nossos cursos preparatórios, de certificações, concursos ou prático para a área contábil, como é o caso dessa semana do intensivão aqui do Departamento Contábil. E aqui que vem a nossa motivação, em preparar essa semana da prática contábil, semana do intensivão do Departamento Contábil, para compartilhar com você esse conteúdo preparado com bastante cuidado, tá? E uma coisa curiosa que nós vimos, de ter contato com milhares de alunos, foi que os principais dúvidas e erros que eles cometiam durante a sua fase de aprendizagem respeitavam um certo padrão. Pois é, a faculdade, primeira coisa, não te ensina os conceitos contábeis que são exigidos e praticados no mercado de trabalho. Essa é uma primeira questão. Não ensina a prática do que é exigido aí fora. Um contador passa anos estudando apenas o lado teórico, ensinado por professores que nunca tiveram uma vivência prática de mercado. Será que você se identifica com isso aí? Tem apenas os livros como referências e terminou a graduação sem nunca ter aberto um sistema, ou ter feito algum lançamento contábil na prática, ou ter feito aí um fechamento de um relatório contábil na prática mesmo, ou até visto quais são os documentos que as empresas mandam para o contador criar. Você também se identifica com isso? Tem dúvidas que são simples de serem resolvidas, mas o problema é quando elas podem levar a um erro ainda maior. Como assim? Uma contabilização errada, por exemplo, pessoal, pode causar multas milionárias, prejuízos financeiros para as empresas e manchar a reputação de qualquer computador. Esse é o meu objetivo com aqui o intensivão do Departamento Contábil, esclarecer as suas dúvidas e te mostrar na prática como realizar esses procedimentos que todo contador deve dominar. Seja você um universitário recém-formado que está se capacitando para entrar no mercado de trabalho com o pé direito, ou mesmo você que já é contador e quer se capacitar aí tecnicamente para receber uma promoção, um salário mais atrativo, enfim, uma melhoria na tua carreira. Ou ainda um empresário contábil que quer ter acesso a um material atualizado para treinar sua equipe, passar mais credibilidade aos seus clientes e aumentar a qualidade dos seus serviços. Pois é, pessoal, hoje em dia ainda tem muito empresário contábil que faz a própria contabilidade do teu cliente ali. Eu fiz isso por muito tempo também na minha empresa contábil. Então o intensivão do Departamento Contábil foi desenvolvido e preparado especialmente para você. Mas antes de partirmos aqui para as contabilizações propriamente ditas, eu preciso te mostrar os conceitos que a faculdade e os livros de contabilidade te ensinaram de forma errada por muitos e muitos anos. E antes de eu te mostrar como fazer do jeito certo, eu tenho que te dar clareza do que você pode ou não pode fazer de jeito nenhum. E esse é o tema da aula 1 do intensivão do setor contábil. O seguinte, pessoal, eu lembro como se fosse ontem, a época que eu finalizei meu curso técnico e comecei a ter as minhas primeiras experiências como auxiliar contábil no escritório. Eu estava cheio de energia, queria aprender a fazer de tudo um pouco para me tornar cada vez mais completo e conseguir cargos melhores. Logo no começo você já vai vislumbrando ali crescer, né? Com salários mais atrativos também, salários maiores. Mas eu tenho que te confessar que não demorou muito para os perrengues aparecerem. Pois é, quem é que nunca passou por isso? O cenário é o seguinte, eu tinha acabado de finalizar o curso e estava com muita coisa fresca na cabeça. Na época, as normas contábeis brasileiras sofreram uma grande mudança, foi lá em 2007 isso, adotando alguns padrões internacionais e eu tive que estudar a maioria delas. O problema aconteceu quando eu tive que realizar alguns lançamentos no sistema e vi que o racional seguia um padrão antigo da norma, ou seja, não estava atualizado ainda. Na realidade, o processo de lançamento não tinha sido revisado. Veja bem, eu com 21 anos, recém-formado num curso técnico, não era nem um curso superior ainda, levantei um problema em um processo que era feito no escritório há anos e anos, que estava desenhado por pessoas mais experientes que eu, mas que ainda assim estava errado naquela leitura. E aí eu tinha duas opções. Ou eu continuava fazendo tudo do mesmo jeito e levava o erro para o meu chefe e ajudava a revisar o processo,
Mas aí nesse caso, eu não podia simplesmente chegar e falar: chefe, ou meu encarregado, ou gerente, ou contador responsável, encontrei um erro nas contabilizações. Eu fiz o meu dever de casa, anotei todos os parágrafos das normas vigentes, rascunhei como seria o novo processo que o escritório deveria estar seguindo. Conclusão: consegui mostrar de forma embasada o que estava acontecendo, ajustamos o que estava errado, recebi elogios pela proatividade que tive, e esse caso retrata bem como os erros podem estar tão presentes na nossa rotina que nem as pessoas notam, nem profissionais mais antigos notam às vezes, pessoal. Se torna algo automático, que já é feito há tanto tempo que ninguém se questiona se aquilo ali está certo ou está errado, ou se é a melhor forma de fazer aquilo ali ou não. Nós aqui da Sevilha Educação conseguimos identificar principais dúvidas dos nossos alunos, cruzamos com os conceitos contábeis mais distorcidos por sala de aula, por professores que não tiveram experiência na contabilidade, e passamos a usá-los aqui como nivelamento na metodologia dos nossos cursos. Foi daí que nasceu, inclusive, por curiosidade para você, a Sevilha Educação. E é o primeiro degrau que nossos alunos devem subir na jornada de capacitação para formação para serem contadores acima da média, pessoal, para você fugir dessa trilha aí de serviços serem feitos de qualquer maneira. Nessa primeira aula eu separei 10 práticas contábeis mais distorcidas aí que o mercado tem, e eu vou te mostrar com vários exemplos e casos reais como é a maneira certa de lidar cada uma delas, tá? Então vamos lá. Item 1. Primeira coisa que você precisa saber se você vai trabalhar com contabilidade. E esse item 1, infelizmente, eu falo dele com muito pesar, tá, pessoal? Item 1. A faculdade não te ensina a prática da contabilidade, pessoal. Você vai aprender muita teoria mesmo, mas muito pouco material prático. Por exemplo, utilizando um sistema, por exemplo, fazendo o fechamento de uma empresa real. Ensina pouco. E onde que isso entra como problema? Porque quando você vai procurar emprego, seja você já da área contábil e queira procurar um melhor emprego, ou seja você uma pessoa que ainda não tem experiência e está procurando ali a tua primeira experiência, aí você já vai encontrar uma zona de choque, porque você tem o teu diploma na mão, mas você não consegue trabalhar em nenhum lugar, porque a primeira coisa que vão te falar é qual é a experiência que você tem, aonde você já trabalhou, quantas empresas você cuidava, você já fez fechamento de balanço, você entende lançamentos contábeis? E a tua resposta para todas essas perguntas vai ser a mesma: não, não e não. E o que vai acontecer, pessoal? Você vai acabar arrumando um emprego para ganhar muito menos do que você deseja, ou muitas vezes nem isso você vai conseguir, especialmente nessas épocas tão difíceis que nós estamos passando aqui por conta da pandemia, não é? Item 2, Receita Federal, pessoal. Tenho certeza que se você trabalha no escritório de contabilidade, você já ouviu falar: olha, faz isso ou não faz isso, porque senão a Receita Federal vai autuar, vai multar. E o fato é que esse item 2, pessoal, vem aqui para dizer que a Receita Federal não tem nenhuma competência para legislar em matéria contábil. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa e a Receita Federal não vai me autuar? Mais ou menos isso, só que a Receita Federal não atua, mas tem outros órgãos, como o CFC, por exemplo, CRC também, que fiscaliza as empresas, que podem sim autuar. O que eu estou querendo dizer aqui é que a Receita Federal ela não pode legislar em matéria contábil. Então, quando você estiver dentro do escritório e escutar alguma pessoa falando: olha, se fizer isso, a Receita Federal vai autuar, ou vai falar, ou vai vir um fiscal da Receita Federal aqui, é uma pura mentira que é aplicada no mercado, tá, pessoal? Então, você tem que entender qual é o papel da Receita Federal. E o papel da Receita Federal é tudo que concerne a parte tributária, tudo que concerne aí a parte de impostos no Brasil. Então, se você estiver fazendo a contabilidade e estiver envolvendo de uma certa forma a parte tributária, a parte de impostos, tudo bem, você pode anexar a Receita Federal nesse cenário de contabilidade. Mas isso só serve basicamente para as empresas do Simples Nacional, aliás, das empresas do lucro real. Simples Nacional e lucro presumido não serve essa teoria. Por quê? Lucro real, você contabiliza uma despesa aqui, essa despesa pode ser dedutível ou não. Aí a gente está falando de Receita Federal. Quando a gente fala de simples, de lucro presumido, não tem isso, pessoal. Toda despesa que você classificar ali, aos olhos da Receita Federal, ela não quer nem saber. Por quê? Ela está tributando a receita, tanto no simples quanto no lucro presumido. Então ela não está de olho na despesa. Já no lucro real, conforme eu disse aqui para vocês, isso sim tem a ver com a Receita Federal, porque cada despesa que você lançou ali vai diminuir a base de cálculo do imposto, e aí a Receita Federal tem o total interesse de saber o que é. Só que nós sabemos que os escritórios de pequeno e médio porte normalmente nem atendem empresas de lucro real, porque dá muito trabalho. Inclusive, já fica uma dica aqui para você: se você quer se especializar na contabilidade verdadeira, se você quer ganhar dinheiro com contabilidade, você tem que aprender a trabalhar com lucro real. Tem muitas pessoas, tem muitos colegas contadores, inclusive, que correm de lucro real. E eu falo para você, aprenda isso, porque se tem muita gente correndo disso, é porque é uma coisa difícil. Tem muita gente que não está fazendo, e aí surge uma oportunidade para você.
tá? Então trabalhe com lucro real. Mas para fechar esse ponto 2, lembrem, Receita Federal não legisla em matéria contábil, legisla sim em matéria tributária, de impostos, e aí onde isso se encontra com a contabilidade, Receita Federal pode sim fazer qualquer tipo de autuação. Mas nos casos que ela não consegue, como simples lucro presumido, conforme o exemplo que eu dei aqui, você não precisa ter medo da Receita Federal. E outra coisa, pessoal, quem trabalha direito não tem medo de nada, não tem por que temer se você faz a coisa certa. Aí tem muitas pessoas que vão olhar isso e vai falar, tá, mas os clientes não trabalham da forma certa, não envia a documentação da forma certa. Pessoal, eu sei disso, trabalhei muitos anos fazendo isso. Nós temos que fazer um papel aí até de conselheiro, né, de passar essas informações para esses clientes para que não aconteça esse tipo de autuação, tá? Item 3, pessoal, empresas do Simples não precisam de contabilidade. Quem aí já ouviu isso? Especialmente se você tem um pouquinho mais de experiência na contabilidade, você já deve ter ouvido de alguém mais velho que está ali numa posição de encarregado falando que empresas do Simples não precisam de contabilidade. E esse é um completo absurdo. Por que é um completo absurdo? Porque toda empresa precisa de contabilidade. Eu disse todas, pessoal. Inclusive MEI, sim, inclusive MEI. MEI nos distribui lucros? Como é que faz a distribuição de lucros se não através da contabilidade? Viram que existe já essa demanda, né? Então toda empresa precisa de contabilidade. Tem várias aberturas para esse assunto aqui. Eu tive colegas que falaram, mas não faça depreciação para as empresas do Simples. Também não existe isso, pessoal. Depreciação foi feita para reconhecer o desgaste natural do bem. Ué, uma empresa do Simples utiliza um bem na sua produção, não tem desgaste? Óbvio que tem. Então você tem que contabilizar. Faça a depreciação. Contabilidade, quando a gente não fala de tributação. A gente fala especialmente de quê? A contabilidade está acima de tudo, pessoal. Você tem que fazer a contabilidade não porque ela é do lucro real, não porque ela é do Simples Nacional, ou porque é do lucro presumido, não porque tem um bem, não porque vendeu um bem. Não, cara, você tem que fazer contabilidade independente disso, independente de qualquer um desses aspectos que eu falei aqui, tá? Então esse é o item 3. Item 4, regime de competência e regime de caixa na contabilidade. Como é que funciona isso? Ora, posso fazer contabilidade considerando o regime de caixa, pessoal? Acho que muitos de vocês já sabem essa resposta, e a resposta é não. Por que eu coloquei esse item aqui então? Porque eu já vi algumas páginas na internet, eu não vou citar nome aqui, dizendo que você pode sim fazer uma contabilidade considerando as datas dos recebimentos e pagamentos, e com isso você já está dentro do regime de caixa, que é uma coisa permitida pela legislação. Isso é um completo absurdo, tá? Esqueçam essas páginas, deixem de seguir essas páginas se vocês já viram aí. Eu tenho certeza que algumas das pessoas que vão assistir aqui já devem ter visto postagens assim. Deixem de seguir essas páginas porque isso é um completo absurdo. Quando a gente fala de contabilidade, é puramente competência, não existe regime de caixa, pessoal. Mas aí, como é que funciona então? De onde surgiu o regime de caixa? Surgiu de uma norma que a Receita Federal trouxe, dizendo que as empresas podem optar pela apuração do imposto, não é contabilidade, pela apuração do imposto através do regime de caixa, ou seja, considerando ali pelos recebimentos efetivos do que ela fez. Então, como é que funciona isso na prática? Uma empresa vendeu R$1 milhão, só que em várias notas, tá? Só que aí na hora de receber, no mês seguinte ela recebeu R$800 mil. O regime de caixa permite que a receita, que você tribute, né, esses R$800 mil, que foi o valor efetivamente recebido, e esses 200 só quando você efetivamente receber. Vejam que isso é meramente tributário, é meramente aos olhos de quem vai pagar o imposto. Na contabilidade não, se você vendeu R$1 milhão, você tem que reconhecer como receita R$1 milhão, e aquela parte não recebida vai ficar em aberto na contabilidade. Então não existe falar de contabilidade e regime de caixa também. O regime de caixa é especificamente para as empresas apurarem o imposto com base no recebimento, e isso sim é permitido pela legislação fiscal. Legislação contábil você não vai ver falar sobre isso, tá ok? Item 5, pessoal, as notas explicativas. Ainda hoje tem muita gente que me pergunta se é obrigatório fazer notas explicativas, como é que faz as notas explicativas e se nota explicativa é para qualquer tipo de empresa. E a resposta para isso é que sim, você deve fazer nota explicativa para todas as empresas. Aí tem alguns colegas contadores que falam, não é para todas, é só se teve algum ajuste ali relevante, só se teve alguma mudança na política da contabilidade, só se você fez alguma operação ali que você realmente precisa explicar. E isso não é verdade, pessoal. Você precisa fazer nota explicativa para explicar, por exemplo, quais são os métodos de contabilidade que você tem utilizado, qual é o método que você utiliza para mensurar o valor de estoques, entendeu? Qual que é o contexto operacional da empresa. Então são notas básicas que toda empresa tem que ter no conjunto de demonstrações contábeis. Então, quando alguém falar para vocês, olha, nota explicativa não é necessário para determinadas empresas, você já sabe responder que contexto operacional toda empresa tem, base de mensuração de estoque todas as empresas comerciais têm. Então, já tem motivo para ter nota explicativa aí. Não é só nos casos de ajuste, tá? Então, quando a gente falar sobre nota explicativa, entendam que você tem que fazer essas notas explicativas e anexar as demonstrações contábeis de qualquer empresa, de qualquer companhia.
ok? E aí agora nós vamos falar sobre o item 6. Item 6 fala sobre as subcontas. Se você trabalha no departamento contábil, você já deve ter ouvido alguém falar. Registre esse fato numa subconta. E o que é a subconta, pessoal? A subconta foi mais uma regra que a Receita Federal tentou criar para implantar ali na contabilidade, para que você deixasse de utilizar o LALUR, para as empresas de lucro real, por exemplo, para registrar os ajustes na contabilidade. Então, por exemplo, no LALUR, vamos lá, se a gente tem uma conta que a gente precisa controlar numa conta específica ali que não vai ser dedutível, a gente adiciona isso daí lá no LALUR e já está resolvido o problema na contabilidade. A Receita Federal criou, através da Instrução Normativa 1700, vocês podem pesquisar aí, esse quesito da subconta e, inclusive, num dos temas lá, ela coloca, olha, se você optar por utilizar subcontas, você fica dispensado de utilizar o LALUR. Aí vocês vejam como que o português é rico, né, pessoal? E a gente pode utilizar isso também ao nosso favor. Se eu posso utilizar a subconta e eu fico dispensado de utilizar o LALUR, vai vendo. Então, sim, se eu optar por utilizar o LALUR, eu posso deixar de utilizar a subconta e não vou ter problema nenhum na contabilidade, perante a Receita Federal, perante a órgão nenhum. Vejam que legal, pessoal. Item 7, provisões. Esse é um tema também que é muito distorcido em sala de aula, muito distorcido no mercado de trabalho também. Muitas pessoas não entendem o que são as provisões depois da alteração que a Lei 11.638 trouxe, a internacionalização dos relatórios contábeis trouxe também. Provisão, pessoal, olha só, o conceito traz que provisão é um passivo de valores e prazos incertos. Ponto. É simples o conceito. O provisão é um valor de um passivo de valor e prazos incertos. Se a gente fala que é um passivo de valores e prazos incertos, como é que a gente pode falar, por exemplo, pessoal, que aquelas provisões de férias e 13º é de fato uma provisão? A gente pode chamar internamente ali no escritório de provisão, mas na hora de classificar isso numa conta contábil, não pode ser classificado num grupo de provisões. Provisões trabalhistas, como eu já vi várias vezes também. O que é aquilo? O que tem de incerto num salário que você sabe que você tem que pagar, numas férias que você sabe que vai vencer, num 13º que você sabe que vai chegar no final do ano e vai pagar? Não tem nada de incerto. Então não atende esse requisito das provisões que está lá no CPC. Então como é que você tem que fazer? Classifica esses itens de férias a pagar, 13º a pagar, num contas a pagar, pessoal. Não é uma provisão de férias, não é uma provisão de 13º. Ainda que você tenha papéis ali. Por exemplo, eu já vi sistema contábil que traz ali provisão para férias e 13º. Tudo bem, o sistema trouxe provisão, mas você na hora de classificar, você classifica como contas a pagar. Então não confundam esse tema. Provisão tem que ser obrigatoriamente um passivo de prazos e valores incertos. Se não atender esses dois requisitos, não é considerado uma provisão, não pode ser classificado como uma provisão na contabilidade, ok? Já estamos indo para o item 8 então, hein? Vamos lá, ó. Item 8. Atividades operacionais e não operacionais. Você, nas empresas que você cuida aí, ou nas empresas que você está começando a cuidar, tem atividades operacionais e não operacionais? Essas atividades, pessoal, são aquelas que não estão diretamente desligadas com a atividade fim da empresa. Exemplo, você tem lá uma empresa comercial que vende uma mercadoria XYZ para seus clientes, e aí essa empresa vendeu um carro, por exemplo, do ativo imobilizado. Isso antigamente era considerado uma atividade não operacional, a venda do carro. Por quê? É um ativo imobilizado que ela não tinha intenção de venda, num determinado momento ela vendeu, considerava-se ali uma atividade não operacional. Só que depois da internacionalização, esse termo mudou. O que mudou de fato? Somente o termo. Agora é atividades continuadas, que seriam atividades operacionais, e atividades descontinuadas, que substituem atividades não operacionais. O que você tem que fazer? Corrigir essas nomenclaturas no seu plano de contas. Basicamente isso. Por que eu coloquei esse tema aqui? Porque eu já vi diversos balanços, inclusive de alunos meus, de colegas de trabalho, de professores, inclusive, ensinando isso, considerando ainda atividades operacionais e não operacionais. Não é mais assim que deve ser feito, tá, pessoal? Você deve considerar ali as atividades continuadas, operações continuadas e operações descontinuadas, ok? Item 9 agora. Estamos chegando ao finalzinho aqui dos 10 itens já. Existe um valor mínimo para considerar um item como imobilizado, pessoal? Para quem é um pouquinho mais antigo de contabilidade, igual eu também, vamos falar assim, meus 12 anos de experiência aí, lá atrás eu pegava muitas discussões em relação a isso. Então chegou algum momento que umas pessoas falavam, olha, se o bem for acima de 326,66, a partir disso já pode considerar como imobilizado. Depois veio a lei, se eu não me engano, 11.491 ou 11.941, se eu não me engano, e trouxe lá um conceito onde dizia que os itens do imobilizado, né, os itens que foram comprados para o imobilizado, que fossem acima de R$ 1.200, poderiam ser ativados. Vejam que eu estou falando de uma regra fiscal, pessoal. Mas quando eu falo de contabilidade, tem que lembrar que a contabilidade, mais uma vez, está acima de todas as outras regras. Então, se eu falo de contabilidade, eu não falo de parte fiscal. A parte fiscal é só uma das definições da contabilidade que a gente tem aí. Então, não existe um valor para você considerar imobilizado. Aí que entra a subjetividade e aí que entra o poder de decisão do contador. Se o contador olhar para aquela operação e falar, olha, eu acho, aqui nos meus
meus entendimentos que isso daqui pode ser um imobilizado, atende os requisitos de imobilizado, eu posso classificar independente do valor. Mas é óbvio que se eu tiver um bem ali de baixo valor, eu não vou considerar ele imobilizado por conta do trabalho que dá controlar a depreciação, controlar depois a venda, o ganho de capital e etc. Para isso que existe aquele registro de uma conta que a gente chama de despesas de pequeno valor. Você pode considerar aí. Mas fica claro também que essa regra fiscal não pode sobrepor a regra contábil. Então não existe um valor mínimo para você considerar imobilizado, tá? Não existe. Tanto que se você quiser considerar qualquer valor como imobilizado, você pode, e o contador tem esse poder de decisão, beleza? E agora, para finalizar com chave de ouro, os 10 temas aqui que eu trouxe nesse vídeo para falar para vocês, é um tema super, hiper polêmico, que o CPC 03 traz. E eu já discuti isso aqui numa banca com vários contadores que eu conheço e tenho um contato, e sempre dá muita discussão. Sabe aquele saldo negativo, saldo bancário negativo, quando a empresa está ali movimentando e ela entra no cheque especial? Você tem o costume de pegar esse saldo e jogar para o passivo, como se fosse um empréstimo? Pois é, se você faz isso, a sua operação também está errada. E aonde que você vai ver isso? CPC 03, item 8. Tô te dando aqui, ó, CPC 03, item 8, vai lá e lê um parágrafo só. Lá diz que quando você tem essas operações de curto lapso temporal, ou seja, quando você faz essa operação, mas sabe que daqui a pouquinho a empresa já vai cobrir a conta, você não classifica isso no passivo, porque não tem característica de empréstimo. Você tem que deixar a conta credora lá no ativo mesmo, na conta do banco. Por que você tem que fazer isso? Professor, você está maluco? Você está doido? Não. Porque você tem que atender o CPC 03, item 8. Porque a contabilidade tem a missão de mostrar com transparência o que acontece nas empresas, é ou não é? Responde essa pergunta para mim. A contabilidade tem essa missão de mostrar com transparência. Se você esconde, entre aspas, esse saldo jogando lá passivo, você está mostrando para os terceiros que vão analisar essa demonstração contábil que essa empresa não deve nada para o banco. Perceberam? E essa empresa deve, pessoal. Ah, mas é só ir lá e olhar no passivo. Tudo bem, mas está demonstrado de uma outra forma. Cadê a clareza na demonstração contábil? Então, leiam o CPC 03, item 8, que vocês vão chegar nesse consentimento também. Já tive várias discussões, conforme eu disse aqui para vocês, e uma das discussões que eu vou até abrir aqui para vocês é que fala, mas esse CPC trata da DFC, demonstração de fluxo de caixa. E para fazer a DFC, realmente você pode considerar isso. Mas espera aí, pessoal. Antes de entrar nessa discussão, vamos lá, vamos pensar. Se você, para fazer a DFC, pode considerar que você tem que deixar o banco credor, para fazer um balanço não, para fazer um balancete não, então você usa vários parâmetros independente do relatório que você está tentando emitir, é estranho. A base da contabilidade é uma só, para gerar todos os relatórios. Então, se você deixou credor, é credor no balanço, é credor na DFC, é credor aonde ele for aparecer. E é isso que o CPC 03 fala. Então, são itens aqui que eu trouxe, esses 10 itens que eu trouxe são completamente distorcidos muitas vezes no mercado de trabalho, em sala de aula, até no teu dia a dia aí para os teus colegas que já são um pouquinho mais antigos, que talvez não se atualizaram também. E por esse motivo que eu quis trazer esses 10 itens para vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Muito bem. Depois desses quase 30 minutos aqui de muito conteúdo que eu passei para você, você provavelmente está com a cabeça fervendo. Viu só como seus professores de faculdade te ensinaram de várias coisas de certa forma até duvidosas? Muitas deles nunca saíram ali da sala de aula, pessoal. Então realmente é difícil você unir a teoria com a prática. Fica muita teoria ali, né? E antes de fecharmos essa aula, vou fazer um rápido resumo do que a gente viu hoje. A gente começou a falar ali sobre as questões relacionadas à minha carreira, como é que eu comecei, como é que eu fiz o técnico e depois fiz a transição ali. E aí depois já entramos lá nos itens, nos 10 itens que a gente muitas vezes vê que é ensinado de forma errada na faculdade. São itens que trata, por exemplo, do saldo negativo na contabilidade, trata ali sobre empresas do Simples que não precisam de contabilidade, trata sobre a Receita Federal, qual é o poder dela em cima da contabilidade, se ela legisla ou não em matéria contábil, trata, por exemplo, sobre notas explicativas, trata, por exemplo, sobre as provisões, trata sobre regime de caixa de competência, que são aí alguns conceitos que a gente utiliza também no nosso dia a dia. E aí todos esses conceitos, todos esses ensinamentos que são complexos e podem causar muita confusão na tua cabeça se você não entender de fato. Pessoal, é o seguinte, esse vídeo vai ficar no ar ao longo dessa semana, você pode rever quantas vezes precisar, a qualquer momento, e pode revisar, inclusive fazendo suas anotações. Eu peço que você anote mesmo, tá? Tem muita coisa que foi passada aqui. Caso você tenha alguma dúvida, coloque nos comentários aqui embaixo nessa página e eu vou responder ao longo da semana. Vou procurar responder todos, tá? Eu mesmo pessoalmente. Então coloca o comentário aqui dizendo o que você achou. Diz o que você achou desse conteúdo, dessa aula e quais foram os principais aprendizados para você nessa aula. Diz aí se você passou por alguma situação dessas que eu coloquei aqui. Eu tenho bastante experiência na área, mas talvez você também tenha para compartilhar. Eu estou há mais de 2 meses criando o roteiro dessas aulas, pessoal, e gravando esses vídeos. Seria muito gratificante para eu saber se isso está gerando valor para você, então escreve aqui para mim, tá? A próxima aula, se você está se perguntando aí, vai ser liberada no dia 27, na quarta-feira, e vamos começar a colocar a mão na massa, tá? Porque aqui foi muita teoria. Eu vou te mostrar como realizar as
principais contabilizações e conciliações no mercado de maneira 100% prática. Quer saber como? Eu vou abrir a tela do meu sistema de contabilidade aqui da empresa e fazer junto com você algumas das contabilizações e te mostrar algumas pegadinhas no processo. Então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula. Eu te vejo na próxima aula na quarta-feira. Até mais!